Olá, eu sou o professor Raimann. E eu sou a Maria Carolina Raimann. Você está no canal do Apostolado Católico da família Raimann. E este é o quadro Os Santos da Semana. E essa semana nós vamos falar dos santos que vão do dia 25 de abril até o dia 1º de maio. E hoje, domingo, dia 25 de abril, é dia de São Marcos Evangelista. João Marcos era judeu da cidade de Jerusalém. Era ainda menino quando os fatos da morte e ressurreição de Jesus aconteceram. O seu pai não é conhecido. Sua mãe, ao contrário, é citada no livro dos Atos dos Apóstolos. Por causa da importância de seu filho, ela ficou conhecida como Maria, mãe de João Marcos, e também Maria de Jerusalém. A tradição diz que São Marcos foi batizado por São Pedro, de quem era discípulo. E amanhã, dia 26, é dia de Anacleto e Marcelino. Com uma só menção, a Igreja celebra em 26 de abril estes dois santos que têm em comum apenas o fato de terem sido sumos pontífices, pois suas vidas e histórias estão separadas por mais de 2 séculos. Santo Anacleto foi o 3º Papa da Igreja, depois de São Pedro e de São Lino. Por outro lado, São Marcelino, que foi eleito Papa em 30 de junho de 296, teve seu pontificado durante a última e talvez a maior perseguição realizada pelo imperador Diocleciano. Essa perseguição, cujos severos editos contra os cristãos foram executadas pelo augusto e co-imperador Maximiano Hercúleo. E na terça-feira, dia 27 de abril, que também é o dia do meu aniversário, é o dia de São Pedro Canísio. São Pedro Canísio nasceu em Nimega, atual Holanda, mas então parte da Alemanha naquele tempo. Isso no ano de 1521. O seu pai foi prefeito de Nimega e encaminhou o seu filho para estudar direito. E no dia 28 comemoraremos São Paulo da Cruz. Paulo Francisco nasceu em 3 de janeiro de 1694, na cidade de Ovada, que fica na região norte da Itália. Foi o segundo dentre 16 filhos. Filho de família nobre, de boa posição social, embora sem possuir fortuna. Seu pai era comerciante e vivia de viagens. Quando jovem, Paulo passou a ajudar o pai nas viagens. Sua família era católica, piedosa e praticante. Por isso, desde criança, Paulo dedicava-se à leitura de livros sobre a vida dos santos e sentia-se especialmente atraído pela vida dos eremitas. Dedicava-se também à oração e à penitência. E no próximo dia 29 de abril será o dia de São Pedro de Verona. Pedro nasceu na cidade de Verona no ano de 1205. Os seus pais eram hereges maniqueus, adeptos da doutrina religiosa herética do persa Manis ou Maniqueu, caracterizada pela concepção dualista do mundo, em que espírito e matéria representam, respectivamente, o bem e o mal. E para fechar o mês, mas ainda não a nossa semana, no dia 30 de abril comemoraremos Santa Catarina de Sena. Catarina nasceu em 25 de março de 1347, na cidade de Siena, na Itália. Filha de uma família muito pobre, ela foi uma entre os 25 filhos que seus pais tiveram. Por causa de toda essa situação, Catarina teve uma infância conturbada. Não teve condições de estudar e, além disso, cresceu fraca e franzina. Vivia sempre doente. Com apenas 7 anos, a pequena Catarina quis consagrar a Deus sua virgindade. Já nessa idade, relatava visões em seus momentos de oração. Também já fazia penitências rigorosas, mesmo que sua família se opusesse a isso. Obedecendo ao chamado de seu coração, ela seguia em frente. E
agora sim, para fechar esta semana, no próximo sábado, dia 1º de maio, é o dia de São José Operário. A Igreja, nesta festa do trabalho, autorizada pelo Papa Pio XII, deu um lindo parecer sobre todo o esforço humano que gera, dá à luz e faz crescer as obras produzidas pelo homem. Queremos reafirmar em forma solene a dignidade do trabalho, a fim de que inspire na vida social as leis da equitativa repartição de direitos e deveres, disse o Papa. E Carol, qual foi o santo ou santa que nós escolhemos essa semana para falar um pouquinho mais, para contar um pouquinho mais sobre a história dele ou dela? Foi a maravilhosa grande Catarina de Sena. Nascida em Siena, na Itália, por volta do ano 1347, Catarina ouvira o chamamento de Deus desde a mais tenra infância, numa idade em que normalmente só se pensa em brincar. Passava a sua infância aproveitando o silêncio e a solidão de sua casa para rezar e em segredo flagelar os seus ombros com uma corda, por amor a Deus. O desejo de isolamento e as lendas dos padres do deserto, que tanto lhe ocupavam a imaginação, levaram-na a sonhar com uma gruta solitária onde pudesse esconder-se para entreter-se exclusivamente com Deus. De fato, um dia, cruzando o portão de sua cidade, Catarina saiu à procura de uma dessas grutas, onde se escondiam os eremitas. Achando uma, entrou e, pondo-se de joelhos, rezou fervorosamente. Nessa experiência, aconteceu-lhe de ser levantada do solo e flutuar livremente sobre a abóbada. A humilde criança, temendo tratar-se de uma tentação do diabo para impedi-la de rezar, redobrou de ardor e de firmeza na oração. Desculpa interromper o seu vídeo, mas é um assunto muito importante. Nós viemos lhe pedir ajuda. A nossa família evangeliza através da internet com vídeos diários e contamos com a sua caridade. Mande um Pix para nós de qualquer valor por mais insignificante que possa parecer, porque o pouco com Deus é muito. A chave Pix está aparecendo aqui na tela. Deus lhe pague e recompense. A pequena Catarina não se preocupava com as coisas com que normalmente dispendiam os seus familiares. Ainda com 7 anos, ansiando entregar-se exclusivamente a Deus, sem nenhuma ligação com o mundo aborrecedor dos homens, Catarina suplicou à Virgem Maria que a conservasse casta, a fim de tornar-se esposa de Jesus. Amo-o com toda a minha alma, dizia ela a Nossa Senhora, e prometo a ele e a ti jamais aceitar outro esposo. Para fugir de seus pais, que queriam vê-la casada, Catarina cortou sua longa cabeleira, sem lhes dizer uma palavra. Para castigá-la, a mãe impediu-a de ter um quarto próprio, pondo-a para viver com o irmão Stefano. Mas nem isso a podia afastar de seu bem-amado. Durante o dia, enquanto Stefano se atarefava no porão, diante dos caldeirões da tinturaria, Catarina tinha o aposento só para ela. E à noite, Stefano dormia como uma pedra, sem se aperceber das longas vigílias que a irmã passava em oração a 1000 léguas deste mundo terrestre. Mais tarde, depois de uma experiente vida de oração, Catarina aconselhava aos seus filhos espirituais: construí uma cela no fundo de vossa alma e de lá não vos afasteis mais. Parecia prefigurar a bela analogia feita por Santa Teresa de Ávila, ao comparar a alma a um castelo em cujo centro está Jesus. Visitada em sonho por São Domingos de Gusmão, Catarina tomou a firme resolução de tornar-se mantelata, como eram chamadas as leigas da ordem dominicana. Quando comunicou a decisão aos familiares, as reações foram as mais negativas possíveis. O seu virtuoso pai, no entanto, acalmou a todos com maturidade. E ele disse:
Deixem-na inteiramente livre para servir a seu esposo e rezar assiduamente por nós. Jamais teríamos sido capazes de proporcionar-lhe tão gloriosa aliança. Não nos lamentemos, pois, se, ao invés de tomar por um esposo um homem mortal, ela se entregar ao Deus feito homem que é eterno. Voltando a ter um quarto só para si, Catarina entregou-se com assiduidade à vida de penitência, consciente de que, como ela mesma escreveu mais tarde, a satisfação se dá pelo amor, pelo arrependimento e pelo desprezo do pecado, e que os gestos finitos são insuficientes para punir ou satisfazer sem a força da caridade. Unia às suas severas mortificações corporais e a seus rigorosos jejuns um amor filial a Jesus. Admitida então na Ordem Terceira de São Domingos, não demorou muito para que sua vida de virtudes atraísse as pessoas à sua volta. Em torno dela, nota o Papa Bento XVI, foi se constituindo uma verdadeira família espiritual. Tratava-se de pessoas fascinadas pela respeitabilidade moral desta jovem mulher, de elevadíssimo nível de vida e por vezes impressionadas também com os fenômenos místicos aos quais assistiam, como os frequentes êxtases. Muitos se puseram ao seu serviço e, sobretudo, consideraram um privilégio ser orientados espiritualmente por Catarina. Daniel Hobbes ainda faz notar que, nesse núcleo de cristãos autênticos, lia-se a Divina Comédia, meditavam-se os místicos e perscrutavam-se os artigos da Suma de São Tomás de Aquino. Todos carinhosamente chamavam Catarina de Doutíssima Mama, pois se consideravam os seus filhos espirituais. Ao lado de uma sólida vida interior, Santa Catarina de Siena desempenhou um papel fundamental na história da Igreja, ao pedir ao Papa Gregório XI o fim do terrível grande cisma do Ocidente. Ela exortou o Sumo Pontífice a sair do exílio em Avignon e voltar para Roma, a fim de devolver a unidade ao povo católico. Fê-lo por amor à Igreja, ao Papa, a quem chamava de Doce Cristo na Terra, e aos sacerdotes, que ela tinha em altíssima conta, mesmo consciente de suas faltas humanas. Sobre os sacerdotes ela escrevia, repetindo palavras do próprio Senhor: os ministros são ungidos meus. A respeito deles, diz a Escritura: não toqueis nos meus cristos. Se me perguntares por que a culpa dos perseguidores da Santa Igreja é a maior de todas, e ainda por que não se deve ter menor respeito pelos meus ministros por causa dos seus defeitos, respondo-te: porque em virtude do sangue por eles ministrado, toda reverência feita a eles, na realidade, não atinge a eles, mas a mim. Não fosse assim, poderíeis ter para com eles o mesmo comportamento de praxe para com os demais homens. Quem vos obriga a respeitá-los é o ministério do sangue. Quando desejais receber os sacramentos, procurais meus ministros. Não por eles mesmos, mas pelo poder que lhes dei. Se recusais fazê-lo, em caso de possibilidade, estáis em perigo de condenação. Mas também o desrespeito. Afirmo-te que devem ser respeitados pela autoridade que lhes dei, e por isso mesmo não podem ser ofendidos. Quem os ofende, a mim ofende. Disto a proibição. Não quero que mãos humanas toquem nos meus cristos. Com seus ensinamentos, Catarina não só pedia a volta do clero à pureza dos costumes, mas também o respeito devido aos sacerdotes, pelo caráter que receberam no sacramento da ordem. Quando se procura os sacerdotes para receber os sacramentos, ou quando se beija as suas mãos ungidas, não se faz isso por eles mesmos, mas pelo poder que Deus lhes deu,
de trazer à humanidade a Eucaristia e a remissão dos pecados. Ao fim de sua vida, a Santa de Siena configurou-se inteiramente a Nosso Senhor, sendo coroada com os santos estigmas. Ela, que era capaz de não tomar durante 55 dias outro alimento senão uma hóstia, converteu-se em um milagre vivo de Deus. Por isso, ainda em 1461, menos de um século depois de seu nascimento para o céu, foi canonizada pelo Papa Pio II. Nunca ao longo da sua breve existência se rompeu o seu contato com aquele que a chamava pelo nome, escreveu Daniel Rox. E agora, na Pátria Celeste, nada mais pode romper os laços tão estreitos que unem o seu coração ao Sagrado Coração de Jesus. Que a sua intercessão nos torne fiéis e perseverantes na oração e na penitência, e fortaleça os nossos laços com a Igreja triunfante, de cuja plenitude pretendemos, com a graça de Deus, participar. Oremos. Celebrando o natalício de vossa Virgem Santa Catarina, vos rogamos, ó Deus onipotente, fazei que nos alegremos nesta solenidade anual e consigamos progredir graças ao exemplo de tão grandes virtudes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Catarina de Siena, rogai por nós. E amanhã, segunda-feira, ao meio-dia, aqui no nosso canal tem vídeo novo. É o Vlog da Família.